eu gostaria de deixá-los uma reflexão neste dia. E a reflexão é em cima da seguinte questão. Uma questão que acompanha a humanidade há séculos e que até hoje inquieta o coração de muitos. E a questão é a seguinte: como Deus, sendo bom, permite o sofrimento? Qual a origem do mal? De onde vem o mal? Nesse período que nos encontramos, nesse contexto de pandemia, a gente sabe que muitas pessoas perderam familiares, amigos por causa da Covid-19. A gente também sabe que existem pessoas que estão com familiares e amigos hospitalizados por causa da mesma doença, como também tem aquelas que perderam seus empregos. E em um momento como esse, muitos podem estar levantando essa questão. Por que Deus, sendo bom, permitiu que o sofrimento chegasse à casa deles, né? A casa delas, né? Essas pessoas devem estar perguntando. Por que o Senhor permitiu tão grande mal? Então, é sobre essa questão que eu quero conversar um pouco com vocês. E para isso, eu quero mostrar para vocês a capa da revista Veja de 2015, que levantou essa questão. Esta é a capa da revista Veja de 2015 e é edição de setembro. E nela, a revista Veja trouxe em destaque a seguinte questão: Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? Esta é uma citação de Santo Agostinho na obra Confissões. Logo em seguida, a revista Veja colocou em destaque a foto de uma criança, um menino turco de 3 anos. Esse menino, junto com a família e outras pessoas, estavam fugindo de grupos extremistas que dominavam o Estado Islâmico naquela época. E na época a embarcação que eles viajavam naufragou e 12 pessoas vieram à morte. Inclusive esta criança que tinha 3 anos de idade, a sua mãe e o seu irmão. E na época essa imagem, ela rodou o mundo e causou muita comoção. E a revista, tanto que essa imagem ela se tornou símbolo da crise migratória que estava ocorrendo na Europa naquela época. E a revista Veja aproveitou esta imagem, né, para levantar essa questão de Deus, né? Se Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas, de onde então veio o mal? E logo em seguida ela responde: o mal e o bem vêm do homem. É uma citação de um poeta polonês. Mas eu quero tratar com vocês a respeito desse assunto à luz da Bíblia. E para isso eu quero ler o livro de Tiago, o capítulo 1, os versículos 13 a 18, que tem algo muito interessante para a nossa meditação. O versículo 13 diz: e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Então aqui Tiago, ele está falando, né, de um Deus criador. E de um Deus criador que criou todas as coisas boas. Tudo que Deus criou foi bom. E diz que toda dádiva que é boa e perfeita vem de Deus. Então as coisas boas vêm de Deus. Lá na criação, que está relatado em Gênesis, a Bíblia nos informa que quando o Senhor ele concluía cada etapa da sua criação, ele vislumbrava. E a Bíblia cita assim: e viu Deus que era bom.
Quando ele concluiu toda a obra, a Bíblia informa que Deus contemplou esta obra. E outra vez diz, e viu Deus que era muito bom. Muito bom. Só que Tiago fala algo interessante nos versículos que a gente leu. No 13, ele diz que quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, né? Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E ele mesmo nunca tenta alguém. Deus nunca vai tentar ninguém ao mal. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. De que desejos Tiago está falando? É da cobiça, de desejos maus, desejos pecaminosos que há dentro do nosso coração. E há desejos pecaminosos no nosso coração. Mas qual a origem desses desejos que nos levam ao pecado, que nos leva a fazer o mal? Esse desejo vem do pecado, né? Da natureza pecaminosa que carregamos desde o Éden. Desde quando lá no Éden o homem desobedeceu a Deus. O homem se afastou de Deus. Porque ele desobedeceu, ele pecou contra Deus. E o pecado, a Bíblia diz que ele faz separação entre Deus e o homem. Então, este homem, ele se afastou de Deus no dia que desobedeceu. E toda a humanidade carrega consigo essa natureza caída, essa natureza pecaminosa. Então, o mal vem como consequência desse pecado, né? Dos desejos que há no coração do homem, desejos pecaminosos, que leva este homem a fazer coisas, a tomar decisões, escolhas, sem considerar a Deus, sem considerar os princípios que Deus estabeleceu, sem considerar os limites impostos por Deus. Então, o homem faz escolhas, decisões, né, sem deixar Deus à frente delas, e depois, quando colhe os frutos ruins das suas próprias decisões e escolhas, que foram motivadas por sua cobiça, né, por desejos gananciosos, aí ele quer culpar a Deus, né, perguntar o porquê Deus. E não se lembra que foi ele que se afastou do Senhor, que não considerou a vontade do Senhor. Então, o mal, ele vem em decorrência deste pecado, né? Desta separação que ocorreu entre o homem e Deus. E o homem afastado de Deus, ele se torna soberbo, ele se torna egoísta. E muitas vezes, motivado por sua ganância, ele altera a própria criação. E ele intervém nessa criação, sem considerar os limites da natureza, limites estes impostos pelo próprio Deus. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro. O homem, muitas vezes, provocou alterações no meio ambiente. E muitas vezes o homem desmatou áreas próximas às margens de rios, né, e fez grandes construções nessas áreas. Mas aí, quando vem o período chuvoso, estes rios enchem e transbordam. E, juntamente com outros fatores, como poluição, o volume de chuvas e tudo mais, o que é que ocorre? Acaba alagando áreas urbanas, né? Acaba alagando cidades, né, ruas, bairros. E aí o homem fica se questionando, por quê? Por que que isso aconteceu? Que calamidade! Mas ele não lembra que foi ele que, motivado por sua ganância, acabou não respeitando os limites da natureza. E a Bíblia diz que até a natureza respeita os limites impostos por Deus. Isso é muito interessante. Mas o homem, motivado pelos seus desejos, muitas vezes não considera os limites estabelecidos por Deus. E aí, quando ele colhe o fruto, né, das suas ações, que foram feitas sem considerar a vontade de Deus, ele fica se perguntando o porquê. Então, o homem, ele não pode culpar a Deus pelo mal, porque o mal não vem de Deus de maneira alguma. O mal, ele vem em decorrência do pecado, dessa natureza pecaminosa que carregamos. Mas há algo muito interessante, há uma boa notícia que eu preciso dar para vocês, é que o próprio Deus, esse Deus que é bom, ele é bom, a bondade é um
atributo divino. E ele é tão bom, ele é tão misericordioso, ele é tão amoroso e ele se importa conosco de tal forma que lá em João 3,16, né, o capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, com tão grande amor, com tão profundo amor, com um amor incondicional, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha só, é um Deus de amor incondicional que foi capaz de dar o que ele tinha de mais precioso para salvar do pecado, né? Desse pecado que causa tanto mal, para salvar, libertar a humanidade deste pecado. Quem é o pai que dá um filho para morrer em prol de pessoas pecadoras, de pessoas que cometeram crimes, de pessoas que assassinaram, de pessoas que roubaram, de pessoas que cometeram adultério, de pessoas que fizeram tantas coisas erradas, que cometeram crimes? Mas Deus fez isso, né? Deus morreu para salvar também aqueles ladrões que estavam do lado dele na cruz. Então esse Deus, ele é bom e nós não podemos esquecer disso. E esse Deus que é bom, ele trouxe a solução para o pecado. Mas por que o mal ainda continua nos nossos tempos? Porque este mundo ainda vive debaixo da presença do mal, do pecado, né? O pecado é um mal. Então o pecado ainda está presente neste mundo. Quando Jesus morreu, nós fomos libertos. Aquele que crê nele, né, aquele que confia, que reconhece ele como nosso Salvador, ele é liberto da condenação e do domínio do pecado. E no coração dele também é criada a esperança de que um dia este pecado ele não vai mais se fazer presente. Vai chegar o dia em que nós seremos libertos também da presença do pecado. Quando Jesus voltar, porque ele voltará, a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, onde ele virá, né, para redimir esta terra que ainda está contaminada pelo pecado, e por isso a gente ainda sofre as consequências deste pecado. Mas Deus, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é amoroso, tem um amor incondicional. Então aquele que crê nele é liberto da escravidão do pecado, do domínio do pecado, da condenação do pecado. Mas chegará o dia, quando Jesus voltar para redimir esta terra, que nós seremos livres do pecado. E a Bíblia diz que neste dia o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima, o Senhor converterá toda tristeza em alegria. O Senhor acabará com a morte e só haverá vida, né? E vida eterna. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem gozar de saúde nesta vida? O que adianta o homem gozar de riquezas? O que adianta o homem ter tudo neste mundo e perder a vida eterna? Então é essa meditação que eu queria trazer neste dia, que o Senhor, ele é bom, Deus é bom, e ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que crê em Jesus carrega consigo essa esperança de que um dia estará com ele, viverá com ele, né? E não haverá mais tristeza nem dor, porque nós desfrutaremos da plenitude da bondade de Deus. Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e os proteja, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a vossa mente, o vosso coração em Cristo Jesus. Amém.